a gente desperdiça tempo, a gente deixa de fazer as coisas que gostaria. Tem um livro que foi lançado aí há poucos anos atrás, né? Muito interessante, assim, 1000 lugares para você visitar antes de morrer, né? Você já viu esse livro? Interessante, ele apresenta 1000 lugares maravilhosos que a gente olha as fotos, dá vontade de ir lá. Então, é um desafio, né? Só que, certamente, durante uma vida inteira, a gente não conseguirá visitar nem 10%, porque não é fácil, né? Você teria que fazer uma viagem internacional e não é morto, né? Então, há muitas coisas que você poderia fazer com a sua vida, mas o tempo não vai permitir, né? Existe, o jogo já começou, né, para nós, em alguns casos já terminou o primeiro tempo, né? Em alguns já está na prorrogação, não é nesse caso aqui do auditório, ninguém está na prorrogação mais, né? Tem gente por aí que já talvez deve ver na prorrogação da vida, né? Mas a verdade é que tem um cronômetro, né? E há um juiz nesse campo, né? E que vai apitar o fim do jogo nosso, em breve, né? Então a gente precisa, a gente fala em breve assim, uma hora vai chegar, né? Então nós precisamos entender que gestão do tempo, gente, é fundamental, né? Vamos então com a reflexão. Lá em Eclesiastes 3, nós lemos que todo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a gente lendo lá, ele vai dizer que tem tempo de nascer, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Há tempo para tudo, né? Então, me parece que é um texto que casa muito bem, né, pastor Edgar, com essa questão de gestão do tempo, né? E tem tempo para tudo, né? Agora, muitas vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas, né? E não dá para fazer, você tem que priorizar, né? Eu, por exemplo, me foi dado o privilégio de estudar microeletrônica, né? Eu estudei, é muito maravilhoso, mas eu gostaria de ter tempo na vida, eu acho que não vou ter, para estudar o cosmo, o macro, que é um negócio assim maravilhoso. Quando eu olho assim aqueles filmes da televisão, né, que mostram, né, o cosmo, estrela, mais estrelas, sóis, galáxias, né? É uma coisa impressionante, né? Aquilo me deixa maravilhado. E você fica, poxa, eu queria conhecer um pouquinho disso, né? Talvez vocês também fiquem assim com alguns assuntos, né? Quando eu passo assim na estrada e vejo aquelas morros enormes, a água brotando lá em cima daquela pedra, eu fico impressionado como é que a água, né? Chegou ali, rolou o morro abaixo. Tem uns segredinhos, eu sei que talvez não seja muito complicado, mas me deixa impressionado. Eu gostaria de estudar geologia, para aprender um pouquinho desses mistérios, né, da criação, mas não terei tempo, porque meu jogo já começou, já passei do primeiro tempo, já deu intervalo, e já estou no meio do segundo. Não sei que hora vai terminar, o juiz não mostrou o cronômetro para mim, né? Então, gente, mas Eclesiastes lá, tem tempo para tudo, né? Vamos lá então, né? Olha o reloginho aí. Essa figura interessante, tem um relógio e tem até uma asinha nele ali, né? Ou seja, sal, pode sair falando. É uma figura interessante, né? Então, gente, é impressionante. Já viu aquele dia que você fica em casa, é o dia de folga, né? E você piscou o olho, está de noite, né? E já vai terminar aquele feriado longo, aquelas férias, e você vai ter. Você fala, puxa, tinha tanta coisa para eu fazer ainda, né? Interessante, mas não vai dar mais tempo. E você tem que postergar o seu planejamento, né? Então, gente, 24 horas, né? Alguns acham que houve uma pequena falha divina, né? O projeto é um dia tão pequeno, né? 24 horas, gente, não dá para quase nada, né? Você piscou na hora de dormir, né? Eu, quando era criança, acho o dia muito pequeno. Chega de noite, tem que dormir. O dia é tão legal, cheio de energia, dá para brincar bastante, né? Eu, quando era criança, não gostava que o dia terminasse. Hoje, talvez, a gente goste mais, né? É mesmo? Então, 24 horas, gente. 24 horas, se você dissecar essas 24 horas, você vai descobrir o seguinte, que sobra pouco tempo para você fazer alguma coisa muito interessante. Sabe por quê? Você vai ficar dormindo, tem gente que se gaba de dormir 10 horas por dia, e é uma coisa de doido. Sabe por quê? Vai chegar o dia que a gente vai poder dormir todo o tempo. Entendeu? E é melhor dormir pouco. A Bíblia diz que devemos aproveitar enquanto é dia para trabalhar, porque
chegará a noite onde ninguém pode trabalhar. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com o tempo desperdiçado. Porque só tem 24 horas. E 24 horas, gente, um terço dele passa desacordado. E alguns nem sonham, quando sonham, nem se lembram do sonho. Quer dizer, é como se tivesse morrido. Né? Recupera uma energiazinha lá, alguns têm insônia, não dormem bem, né? Ou seja, sobra pouca coisa. E o pior é o seguinte, se você morar em certas capitais, né, você vai gastar 4 horas no trânsito. Né? Chegou um paulista para trabalhar na minha equipe, né? E ele estava planejando, eu vou morar num local, a gente fala, pô, esse cara tá, vai do outro lado da cidade, vamos com ele, fulano, você vai gastar 40 minutos aqui, isso me deu muito tempo. Eu falei, mas isso é bom que eu gasto 1,40, em São Paulo eu estou ganhando 1 hora já. Eu falei, mas você pode gastar 15, por que vai gastar 40? Né? E tem gente então que enterra uma parte da vida no trânsito, ouvindo buzina, cheirando fumaça, essas coisas que não dá futuro nenhum. Tá? E aí você vai experimentando, gente, sobra pouca coisa no final. Entendeu? E aí você tem aquele período útil que você tem que sentar ou levantar, e é isso, você tem que botar a sua cabeça para funcionar. E a cabeça mesmo, sabe por quê? Porque músculo aqui não é. Músculo aqui não é. Ninguém aqui é pago para levantar peso. Eu garanto que não tem aqui. Tem alguém na CBV que é pago para levantar peso? Não? Carregar saco de açúcar em cima do caminhão? Não? Ninguém, né? Então vocês são trabalhadores do conhecimento. Esse cenário aqui é gente que trabalha com a cabeça. Então você tem que usar o quê? Criatividade, conhecimento, criatividade, inovação, você tem que fazer acontecer. É relacionamento, líder, gente, que não se relaciona, já era, entendeu? Tem que se relacionar. Tem, você precisa, você está lá na sua região, já visitou o delegado? Está lá, o delegado, bate um papinho com ele, já visitou as autoridades, você apresenta lá, você chegou agora e tal. E assim, você vai, e nessa penetração, você vai levando a mensagem do Evangelho, no mínimo o seu testemunho, você vai levar. Então, gente, 24 horas, e todo mundo tem isso aí. Só que algumas pessoas fazem maravilhas com essas 24 horas. Outras chegaram nesse mundo, vão viver 60, 70, 80, alguns até 100 e poucos anos, mas daí 2 anos que eles faleceram, né, o netinho ainda se lembra, daqui a pouco acabou e não deixou nenhum legado. Então essa questão do tempo aí linka com o empreendedorismo também. Então, gestão do tempo. Por que você tem que gerir tempo, gente? Porque você tem que fazer as coisas acontecer dentro desse tempo. Né? 24 horas. O Dominique de Massa, eu tive, inclusive, o privilégio de assistir uma palestra dele há uma semana atrás, ele teve em Belo Horizonte, né? E ele escreveu aquele livro, né? O Ócio Criativo. Né? Agora ele escreveu outro livro, que é O Futuro Chegou. Né? Ele é bem brasileirado, ele escreve muito sobre o Brasil, conhece muito sobre o Brasil. E ele disse isso aí, ó, tempo é um dos maiores luxos do século XXI. Gente, e é. Sabe por quê? O século XXI, ele trouxe tantas possibilidades, né? Antigamente você não tinha que sonhar, ninguém ia sonhar para viajar para Nova York, né? Mas que os pobres que não tinham mesmo, né? Era só para milionários, aí você podia inventar o avião, né? Hoje não. Né? Alguém estava me dizendo, semana passada, olha, as cuidadoras lá da minha mãe, tem 2 lá, foi da mãe dele, o médico, ele falou, ó, elas viajaram para Nova York, as 2, as cuidadoras. Então esse é o cenário hoje, as pessoas estão viajando, né? Então você pode ir para muitos lugares, você pode fazer muita coisa, muitas coisas, você pode fechar negócio no mundo inteiro, né? Você pode ir e voltar. Eu fico olhando, gente. Tadinho do Dom Pedro I, aqueles imperador e rei, sofrendo demais, lombo de cavalo, uma semana viajando, mosquito picando, entendeu? Sem ar-condicionado. Uma vida muito ruim a dele, não queria não. Hoje é bom, né? Você não carrega contra uma musiquinha, né? Lá da Rádio Batista da Sociedade, né? Você vai, musiquinha, final, então. Gente, tem muita coisa legal para fazer. Só que o tempo é um luxo. Gente, e tem milionários aí tentando comprar mais tempo, sabe por quê? Eles têm muito dinheiro para gastar, poderiam viver 1000 anos, mas não vão conseguir viver 1000 anos. Então eles tentam comprar os melhores médicos, a melhor medicina, alguns transplantam várias vezes, tá?
Mas não tem jeito. Ninguém está passando de 150 anos, não. Tá? Só vai ter 110, alguns já foi, tem 115, vai ter 120, eu nunca vi. Mas, então, o tempo, gente, é um luxo. Agora, esse luxo, pastor Ricardo, foi dado a cada um de nós. Deus deu de presente. Falou, ó, pastor, está aqui, estão aqui 24 horas para cada um. Todo mundo recebeu esse presente. Tá? Esse luxo. E você pode fazer coisas fantásticas com isso aí. E o tempo, gente, ele não passa na mesma velocidade para todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Né? Se o momento for de alegria, o tempo passa numa velocidade. Se for de tristeza, em outra velocidade. É assim? Então, para cada tipo de pessoa e para cada tipo de circunstância, o tempo passa de maneira diferente. Né? Você pode viver uma eternidade no minuto, não pode? Eternidade, se fosse expressão, pode. E você pode não viver quase nada numa vida inteira. Então é bom a gente refletir nisso aí. Né? Lá no Salmo 39 nós lemos: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que saiba quão frágil sou. Isso é um pedido, um clamor do salmista. A duração da minha vida, ele diz, deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, ou seja, um pouquinho, né? A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro, né? De vez em quando eu fico pensando, né? Eu tenho a mente meio fértil, né? Eu fico pensando um monte de besteira, né? Imagina Deus, a terrinha está lá, né? Então, o infinito está lá. Aí dá um clarão na terra, então, opa, passou de gato pela terra, né? Aí dá o clarão, opa, passou o sol por lá, né? É um negócio assim rapidinho, é um sopro. E o salmista está dizendo isso, gente. A gente é um soprinho à toa. A gente chega e está na hora de partir já. Você já chega e já está a mala pronta para ir embora. Entendeu? Alguns ficam desavisados, mas não mala não. De repente está na hora de partir. Entendeu? Então é necessário a gente abrir o olho. Agora a Bíblia está falando aqui. O salmista está falando aqui. Pedindo, clamando a Deus, mostrar. Gente, nós temos que pedir. Lá no Salmo 92 também nós lemos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações santos. Gente, a gente precisa usar bem o nosso tempo. Como? Aprendendo a cada dia mais com a palavra de Deus, com o Senhor, que é dela que nós extraímos sabedoria, conhecimento útil e tudo que a gente precisa saber de postura. Sabe o que está acontecendo hoje? Vou dizer para vocês, né? Muitas pessoas estão preocupadas com o conhecimento, diplomas. Só que nas organizações e no mundo organizacional, isso tem um valor relativo. Sabe o que está derrubando as pessoas, os profissionais? Posturas, princípios e valores. Ninguém quer uma pessoa que fala demais na organização, nem se relacionar com ela. Quem não tem ética, quem não ama a verdade. Interessante, né? As organizações estão atrás de pessoas assim. Líderes e profissionais que têm uma postura ligada, está sendo procurado. Então, é necessário, e nós que somos crentes em Jesus, gente, nós temos tudo nas nossas mãos. Né? O crente tem tudo para ser os melhores líderes nesse planeta, os melhores profissionais. Nem sempre está tendo, né? A gente trabalha com a equipe, você vê, é uma lástima, né? Você contrata as pessoas, está chegando naquele. Não tem eira nem beira, é membro da igreja tal, membro da igreja tal. Não tem eira nem beira. Não dá para tolerar na organização. O cliente não vai gostar disso. Aí você tem que demitir. Então é necessário a gente tomar cuidado. Que tipo de profissional nós temos nas nossas equipes? Que tipo de líder eu sou? Eu preciso buscar, aproveitar a vida, o tempo que eu tenho para buscar. E é uma coisa muito simples, né, gente? Eu olho para a palavra, a gente tem que aprender a fixar princípios. Isso aqui, moda a vida inteira. Princípios e valores, direcionamento estratégico. Há uma máxima que diz o seguinte: se você tiver com a sua estratégia correta, seus objetivos, estratégia correta, você pode cometer erros táticos e operacionais, mas você tem que estar na direção correta. Se eu vou para, sei lá, São Paulo, a direção aqui, eu posso ir de bicicleta, de carro, eu demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou chegar. Agora, se eu, São Paulo, eu quero ir de São Paulo, vou para cá, não adianta eu ir rápido.
vou chegar mais rápido em lugar nenhum. Então é necessário eu ter valorizar princípios e valores, porque princípios e valores, tá falando, são fundantes, baliza a vida inteira. E aí vale aqueles pequenos conselhos bíblicos que nós devemos buscar com o tempo de 24 horas que nós temos, né? E às vezes a gente esquece. Quando eu tinha 14 anos de idade, teve uma pessoa que me disse uma coisa que eu não esqueço. Eu não sei nem se a pessoa é evangélica, eu não encontrei mais com ela depois, né? E ela falou assim, tudo que você for fazer na vida, faça como se alguém estivesse te olhando. Isso valorizou minha vida. Você tem que ter uma vida de transparência, ninguém está vendo. No mínimo Deus está vendo, no mínimo. E no geral, em 99% dos casos, a humanidade vai saber, mas você não vai saber. Viu o pessoal do mensalão, do Petrolão, não sei de quem? Os milhões tudo escondidos, os banquinhos, conta secreta. Estão entregando tudo. Sabe por quê? Não há nada encoberto na terra, gente. E alguns que não foram descobertos, vai ser descoberto até o último dia, quando Jesus voltar. Vai ter que prestar conta. Então, gente, princípio, nós somos salvos por Jesus, imediatamente devemos trilhar a vida de santificação, que é o aperfeiçoamento contínuo, todo dia, orar mais, perdoar mais, amar mais. Eu tenho que ser melhor hoje do que ontem, não pode ser diferente, não pode ser a mesmice. E preciso então também desenvolver as minhas capacidades no reino de Deus, trabalhando e servindo. Então, buscando assim, se eu fizer isso, seguir os princípios, eu vou estar alcançando sabedoria. E no finalzinho da vida, eu vou estar feliz com a minha vida. E o Senhor vai dizer, olha, entra no descanso do Senhor. Está certo? Agora muita gente aí fazendo pirotecnia, ganhando muito dinheiro, muita fama, e até com o nome de cristão. Mas não vai dar lugar nenhum. Vai dar em local muito infeliz, a gente sabe disso. Né? Bom, diz aqui o Chopra que nós vivemos 75% do tempo no passado, 25% no futuro e apenas 5% no presente. Só que o presente é uma dádiva, por isso ele se chama presente. E isso é uma verdade, gente. Tem de gente arraigada no passado, ama o passado, meu tempo, né? E fica alisando a cadeira, porque a cadeira está ali há 150 anos, né? E não sei o que, o prédio também é santificado, porque fulano passou nesse prédio no ano de 1800, não sei o que, e não sei o que. Então, esquece de viver o presente. O passado, ele tem um valor, claro, ele precisa ser reverenciado, para que a gente aprenda. O futuro é algo incerto. Não perca muito tempo com o futuro, não. O que vai acontecer é viver no presente. Então, senhores, mas a gente faz o contrário, está lá. 75% a gente vive no passado. A gente cresceu, aprendeu algumas lições, pegou um diploma qualquer aí na nossa vida e vamos marchando. Sempre de olho no passado. Onde é que eu vim? Orgulhoso porque eu fiz ontem. Só que o que fez ontem, gente, hoje, às vezes não vale muito mais. Eu tenho que reaprender tudo e fazer tudo novo. O que eu guardo para frente, o que é? Eu guardo princípios, valores, a verdade eu não posso abandonar. Inclusive a gente que lida com o reino de Deus. A síntese da verdade, a síntese do reino. A verdade, Jesus, nós não podemos abandonar, nunca. Os princípios. Agora, algumas questões, outras, que não são princípios e valores absolutos, às vezes eu vejo o seguinte, que o Evangelho é uma síntese importante. E nós abraçamos um emaranhado de coisas e achamos que é o Evangelho. Aí o Evangelho é de libertação, a gente usa para escravizar as pessoas. O Evangelho não pode, a gente prega o Evangelho não pode. Então, gente, é necessário tomar cuidado com essa questão de viver o presente. O presente, a nossa chance é agora. Por isso o mundo não está legal, porque o tempo de hoje, a Bíblia diz isso, o tempo inteiro. Olha as virgens lá que se apresentaram lá, imprudentes, né? O tempo inteiro a gente é chamado. Sabe quem não é melhor profissional, senhores? Sabe por quê? E melhores líderes? Que a gente não pratica o que a Bíblia ensina. A gente só vê por cima assim, só o que interessa, aquela mensagenzinha que nos agrada mais, né? A gente não cumpre. Porque se a gente quiser ser bom no marketing, por exemplo, é só lá em Abacuque 2:2. Escreve a visão
em letras grandes, para quem possa ler, quem passa correndo. Está na Bíblia. Agora, o que os marqueteiros fazem? Porque não lê a Bíblia. Não estão preocupados, está tudo na Bíblia, gente. O que a gente precisa para viver e sobreviver bem nesse mundo, inclusive no século XXI, está tudo na Bíblia. É só chegar lá. E a Bíblia é um livro, não é um livro de contar história, é um livro de princípios eternos. Está lá. Enquanto a gente for ser humano, né, a gente vai poder adotar a Bíblia com muita segurança. A gente não vai ser infeliz. Né? Então, é necessário a gente entender isso. Então, é necessário a gente discernir o que é fundamental, essencial, o que é importante, urgente e o que pode deixar para depois. Esse é o problema que a gente tem. A gente confunde tudo, né? Corre atrás de coisas que não dá futuro nenhum, perde tempo com coisas corriqueiras e deixa as coisas que vão ser importantes. Né? É como um plantador, né? Um semeador, que o tempo é agora. Vai chover semana que vem. Quem pensa assim? Você de olho, né? Opa! Eles plantam, né? Eu não sou agricultor não, mas deve ser mais ou menos assim. Sabe por quê? Se ele não plantar naquele tempo, o que vai acontecer, gente? Ele vai perder um ano inteiro. Não é assim que acontece? Então é o nosso caso também. Tá? A gente não pode deixar aquelas ações da sua gestão que tem que tomar agora, você não pode deixar para depois. Se você deixar, perdeu o time, o tempo, a ocasião oportuna. Não adianta. Se tem que pregar o evangelho para aquela pessoa, naquela hora, depois ela já era, já partiu, já não está no seu comando, você perdeu a oportunidade. Tá? Jesus não perdia a oportunidade. Né? Foram feitas entrevistas em 2004 com profissionais, né? Também em 2007. Né? Desculpa. Em 2007 foi feita entrevista com 2.004 profissionais no Brasil. Apenas 20% se consideravam capazes de ocupar as horas do dia de forma objetiva. Só 20%. 35% assumiram não saber gerenciar o tempo e 45% disseram que conseguem mais ou menos. Né? Eu diria, a realidade desse auditório aqui não é diferente, talvez. Eu acho que está até otimista demais essa pesquisa, né? Eu acho que nós, gente, temos dificuldades, né? Mas nesse tempo hoje da comunicação digital, né? A gente está com uma dificuldade enorme em gestão do tempo. A gente vai ter que aprender, né? Com muita reflexão, né? Vamos ter que aprender. Muita gente fica doente devido ao estresse e angústia gerada pela impotência do muito que fazer nas 24 horas de um dia. Né? Quantas pessoas estressadas, né, gente? Eu assisti a uma palestra de um psiquiatra há uns 6 meses atrás, lá em São Paulo, né? Psiquiatra era gente boa, fala bem, né? E ele escrevia as doenças que estão chegando à mão dele de pessoas viciadas digitais. Né? É incrível. Você vê contar, você pensa, isso é piada. Né? É piada. Mas são novas, pessoas angustiadas. Porque não conseguem agora. Antes eles tinham 2 amigos, agora tem 2.000. E não consegui cumprimentar todo mundo no aniversário. E tal, né? E não curti fulana. Aí começou a haver inimizade por causa disso. Você curte a mensagem de um, mas não curte do outro. Está dando um problema, entendeu? Isso está gerando, né? Nomofobia? O que é isso? Uma doença provocada pelo uso das mídias eletrônicas que estão sendo tratadas pelos psiquiatras e psicólogos. Nomofobia. Esse nome eu não sabia, não. Então, gente, olha para vocês verem, né? Mas muita coisa está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas só têm 24 horas. Gente, olha, vou dizer para vocês uma coisa. O problema do ser humano, hoje, sempre, é a questão do pecado original. Vamos falar do pecado original, né? Que é o seguinte: o ser humano, ele comete o pecado de querer ser igual a Deus. Ele quer ser as 3 características principais de Deus, né? O que ele quer ser? Onipresente, onisciente e onipotente. As comunicações estão no âmbito da onisciência. Então, o que a tecnologia produzir, vamos consumir, porque a gente quer saber de tudo. Só que a gente não tem capacidade de saber de tudo. Porque o conhecimento traz responsabilidade e você fica ansioso. A gente passou a tomar conhecimento de quantos os caras lá degolam, né? Aqueles caras lá, esse terrorista, né? Quantos degolam? Estado Islâmico. Você toma conhecimento de quantos
Até a face de cada um você começa a ver. Faleceram lá no terremoto lá do Nepal. Só que você está tomando conhecimento, sabe o quê? E você não pode fazer nada. Sabe o que acontece? Duas coisas. A primeira fase é extrema ansiedade, você fica, e depois você vai ficar irresponsável, você acha tudo normal. Insensível. Gente. Um cara bem informado aqui disse que acabou de acontecer um terremoto no Nepal de novo. Né? De novo. Recebi a notícia hoje de manhã, foi um terremoto na mesma região. Pois é, tá vendo? Everest, trabalho do Everest, Claro, a gente pode orar por eles, né? Mas essa informação é uma, tem outras, né? Tem alguém que disse aí, a gente, no Brasil, sabe quantas pessoas morreram, né? Não sei se foi aqui que eu vi essa notícia. Nos últimos 13 anos, pessoas assassinadas no Brasil, sabe quantos foram? Quase 1 milhão de pessoas assassinadas em 13 anos. Quase 1 milhão no Brasil. Bom, aí você começa a tomar conta dessa informação. Sabe o que acontece, gente? Você fica estressado, ansioso, vamos adoecer. Sabe por quê? Nós não fomos feitos para sermos oniscientes, mas nós queremos ser oniscientes. Celularzinho ligado. Não. Agora é o seguinte, além do e-mail está muito leve, né? Agora é o WhatsApp, né? Que é mais rápido. E outra coisa, quando você recebe um WhatsApp, a sua obrigação é... Só que se vocês forem como eu, que eu recebo 20, 30 por dia, o pessoal começa a despachar por WhatsApp, né? Como é que faz? Aí eu estou ficando irresponsável. Eu não respondo. Entendeu? E... Cadê, ó? Nomofobia é um nome recente que designa o desconforto ou angústia causados pela incapacidade de comunicação através de aparelhos celulares ou computadores. Isso aqui o pastor só super bem informado. Obrigado. Não é à toa, gente, ele é diretor executivo da CBT. Entendeu? Não é à toa. Não, ele não está estressado. Ele tem gestão do tempo, é professor. Gente, pessoas estressadas são menos produtivas, ou não são? São. Então a pessoa que não administra a agenda, ela é menos produtiva, ela fica estressada, ela está sempre devendo. Tá? Então é necessário um certo cuidado. Tá? Bom, a gestão do tempo, então, gente, consiste em registrar, acompanhar e incrementar a utilização do tempo de uma pessoa. É isso. Você precisa registrar, acompanhar e incrementar. Tem pessoas que conseguem fazer isso mentalmente, né? Eu acho, vamos chamar de inveja, né? Tem pessoas que têm a vida assim, tranquilinha, né? Baiano, olha aí. Baiano, né? Tem uma moça aqui, uma senhora que é baiana, que veio de Santana. Pastor, alguma coisa contra a irmã Lúcia, que é baiana? De jeito nenhum, baiano nos ensina que há uma vida melhor. É isso que ele ensina pra gente. Gente, olha, quando você vê um baiano estressado, você fica preocupado. Não é normal. Não, está rindo assim, mas é sério mesmo, baiano, olha, o dia que o baiano ficar estressado, o resto do Brasil já pirou. Entendeu? Quem administra o tempo aumenta a sua produtividade. Ser produtivo é fazer aquilo que consideramos importante e prioritário, com a menor quantidade de recursos possível. Gente, para fazer isso, é claro, né? Para você aproveitar bem o tempo, você tem que ter, talvez, outras capacidades. Que é a capacidade de planejamento, a capacidade também de tomar decisão, né? O processo decisório, depois vocês leiam o assunto, é uma ciência, tá? Chama processo decisório, né? Tem pessoa que tem dificuldade extrema de tomar decisão, né? É aquela pessoa que chega assim, se tiver 3 camisas, é um problema. Ele chega e fica não decide. Tem, entendeu? Não sei se é mais feminino ou masculino, mas todo mundo tem, né? Então é necessário um cuidado no processo decisório, capacidade de planejamento você tem que ter para administrar bem a sua agenda, capacidade de trabalhar em equipe, delegar é um problema que muita gente tem, entendeu? Porque o poder, gente, ele traz um pouco assim de adrenalina, né? O poder traz um negócio assim interessante, então você quer tudo para você, então até você ficar num estresse tremendo, aí você está obrigado a delegar. Mas o inteligente é você distribuir o poder,
delegando com responsabilidade, né? E o processo de delegação também é outra ciência, né? Não pode delegar de qualquer jeito. Você precisa, organiza o processo, padroniza, capacita, aí você delega. Deixa lá, mas fica supervisionando de longe, né? Mas não queira fazer tudo. Esse é uma outra arte que você precisa ter para poder gerir bem a sua agenda, né? Há alguns momentos da organização, e eu vivo um pouco assim, onde você tem que viver nos 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico, né? Então você se cansa um pouco mais, você tem que correr mais, né? Mas não pode durar muito, você precisa, né? Aliás, pastor, a nossa área educacional, né, é uma escola muito complexa, né? Talvez a mais complexa do estado. E a gente lida com 10 mil alunos, mas com 13 unidades de negócio, desde berço até a pós-graduação, em regiões diferentes, e sendo confessional, tendo aquele registro junto ao governo, tem que prestar um monte de relatório, entendeu? Tendo que cuidar de toda a questão denominacional. Isso dá um caldo cultural muito interessante, complexo, tá? Muito complexo, né? Depois, quem quiser, pode ler lá o livro de Garrett Morgan, que é um teórico muito interessante, e ele traz 8 filtros para você enxergar a organização. E um dos filtros ele trata a organização como culturas, muito interessante. Ele trata também como sistemas psíquicos, prisões psíquicas, como máquinas. Ele bota vários tipos nas organizações. É o Garrett Morgan, muito interessante. Então, a cultura é um dos pontos essenciais, né? Vamos aqui. Bom, quanto vale o tempo, gente? Nós falamos que para cada um passa diferente. Vamos ver. Para entender o valor de um ano, pergunte ao estudante que foi reprovado, né? É duro, um ano jogado fora, é dinheiro, é vida. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um bebê prematuro. Faz toda a diferença, né, gente? Se a criança está com 7, com 8 ou com 9, né? Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal, onde aquela máquina tudo tem que funcionar para sair um jornal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar, né? Quando a gente é bem jovenzinho, né? Aquele primeiro namoro, né? Ou depois de grande mesmo, né? E aí você tem a namorada, a noiva e tal, e você não vê a hora. Tem gente que viaja de um estado para outro, né? E sem o menor sacrifício, né? Alguns até estão viajando países. Então, você quer saber o valor de uma hora? Pergunte aos amantes, né? Quero dizer para vocês que esse material aí vai ser entregue na íntegra para vocês. Já está aqui, é só deixar o e-mail com o pastor Isaías, o filme inclusive, está tudo aí, tá? Para entender o valor de um minuto, pergunte a alguém que perdeu o trem. Está em Minas, por exemplo, né? O trem, ou o ônibus, ou o avião, né? Tá certo? Para entender o valor de um segundo, pergunte ao sobrevivente de um acidente. Por um segundo, gente, você não foi massacrado por aquela carreta, né? Quanto vai passar com uma casquinha assim? Quantos? Vários, né? Por um segundo, você não está debaixo daquela carreta, né? Para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, né? Ele não é por segundo, não, nem na Fórmula 1, é por centésimo de segundo, milésimo de segundo. Gente, o tempo é maravilhoso, né? Você pode fazer muita coisa, é um segundo. E, gente, muitas vezes você está competindo por segundo, tá? É por milésimo de segundo. Nós vivemos hoje a realidade dos mercados saturados. Saímos dos mercados insaturados. O que é isso, né? Teve um tempo que qualquer televisão que se fabricasse vendia rapidinho. Ninguém queria saber de cor, marca, só tinha aquele. Carro, né, coisa. Chegamos num cenário hoje onde todo mundo já tem tudo. Então, os mercados são saturados e a briga hoje é o seguinte: você não fica preocupado com qualquer que seja a marca da televisão. Você vai dar defeito na semana seguinte, fica? Não, você sabe que não vai dar defeito, né? Todo mundo fabrica coisa duradoura. A briga hoje é para você fabricar com boa qualidade, produzir uma coisa legal, com menor custo. E esse menor custo, às vezes, é por besteirinha, né? E a gente precisa, como igreja, como organização, lembrar disso.
Ninguém está aceitando menos do que a excelência, ninguém está. Lá na nossa escola, a gente é a escola 97, tem muito prédio antigo, né? E um desafio nosso lá é fazer investimento, é modernizar. Só que haja milhão para modernizar aquilo lá, entendeu? Aí eu digo para a minha equipe, fazendo reflexão, falei, gente, há uns 50 anos atrás, o nosso aluno ele vinha de casa simples, né? Era aquele barracãozinho simples, uma casa simples. O Brasil era um país bem pobre, poucos tinham acesso aos bens. Hoje, gente, até o morador lá da comunidade, para não dizer lá da favela, ele tem acesso a tudo. Sabe qual é o padrão dele de instalação? Granito, vidro, porque ele vai em shopping. E quando ele chega na escola, ele quer ter o mesmo padrão. Ele não tem, às vezes, o barracão dele, é claro, mas se bem que ele tem lá TV a cor, tem tudo lá, né? Mas, então, nivelou. A gente precisa, então, tomar cuidado como igreja, como organização. Né? O pastor está pregando naquela igreja lá no interior. Mas qual é a chance dele ter ali um doutor ou um graduado ouvindo dele? É grande. Então ele vai ter que tomar cuidado agora com a sua administração. Então, gente, o tempo vale bastante e nós estamos brigando por milésimos de segundo nesse planeta. E aí vamos trazer para o nosso cenário, né, eclesiástico espiritual, né? Que nós lutamos, como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra carne e sangue, né? É contra as potestades, não é mesmo? Então, gente, é trevas contra luz. Então, vamos entender que essa competitividade, ela vem nessa direção. Se a gente perdeu, a nossa corrida não é mais para ganhar aquela bandeirada na Fórmula 1, é para chegar junto naquela cidade. A rapidez e o tempo de um segundo é muito. Não tem líderes de outras denominações pouco produtivas, ou às vezes até de inverdades, chega mais rápido que você, líder e a sua organização? Quantas pessoas estão sendo ganhas? Se botar essa energia lá para fazer um levantamento, né? Quantos outros grupos religiosos cresceram mais na sua região do que a sua denominação? Isso coloca em xeque, né? Eu fico preocupado. Eu falo para a minha equipe lá, falei, gente, eu estou preocupado com a minha reputação. Sabe por quê? Eu não quero ter passado 40 anos aí estudando e trabalhando, 16 horas por dia, para as pessoas me chamarem de incompetente. Entendeu? Eu tenho que fazer alguma diferença. Então, se você não quer nada, fica por aí. Eu não quero sujar o meu CREA, meu currículo, não. Entendeu? Eu preciso fazer alguma coisinha diferente. Sabe por quê, gente? Olha para vocês verem aqui. Eu não sei fabricar geladeira. Fogão, muito menos. Né? Não sei fabricar camisa, nem sapato, nem calça, não sei fazer pão. Eu, na verdade, sou emprestado, não sei fazer nada. A não ser, eu penso que eu sei, administrar a escola. Só isso que eu sei fazer. Que eu digo que eu sei. Né? Se eu não fizer isso direito, tem que sair de combate logo, né? Vocês entendem? Isso vale para cada um dos senhores. Os senhores são pastores. Você não sabe fabricar carro nem geladeira. Você tem que ser um bom líder, um bom pastor. Tem que liderar a sua organização com maestria. E aí, gente, tem que pedir misericórdia a Deus para que Ele te capacite. Você entende? E fala assim, ó, eu preciso ser diferente, eu preciso avançar. Eu estou sentado na cadeira aqui de comando. Eu posso fazer acontecer. Agora, o senhor tem que me ajudar, porque eu, como diz lá o homem lá da palavra de Deus, quer dizer, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu preciso fazer. Então nós precisamos ser assim, e colocar Deus na nossa vida. Nós precisamos separar, gente. Saber bem o que é importante e o que é urgente. Importante é aquilo que vai fazer diferença na sua vida e na sua organização a longo prazo. Isso é estratégico, isso é importante. Né? É importante você dar tempo, por exemplo, para o seu filho, né? Que a longo prazo, se ele for um fracasso, você está perdido. É muito sofrimento, muita dor. Concorda? Então você precisa dar tempo. A sua esposa, o seu esposo, né? É importante. Tem coisa que é urgente. Urgente é aquilo que devia ter sido feito e não fez. Alguém não fez no tempo certo. Às vezes foi você mesmo, às vezes foi outro alguém. Caiu no seu colo. Virou urgente. Já viu aquele? Né? Lá em Minas a gente pede, ó, pessoal, emite a nota fiscal,
Mas nos dá, a gente pede aí 7 a 10 dias corrido para poder processar, né? Vai e vem, tá? Botou, sai do setor que comprou, vai para quem recebeu, atesta, manda para o funcionário, até pagar aqui é uma via sacra, né? E é bom mesmo, demorar a pagar e for rápido para receber, assim que é bom, né? Então, gente, às vezes alguém bobeou, a nota é apresentada 2 dias antes, aquela correria, virou urgente, entendeu? Por quê? Porque aí tem uma norminha lá, que a gente passou. O colégio não paga multa, desconta no salário de quem deu causa. Nem multa de trânsito ele paga, entendeu? As minhas, por exemplo, eu pago umas 3 esse ano. Eu ando sempre meio chutadinho, né? Muito radar, eu já paguei 2 ou 3 multas. Quer dizer, então, gente, urgente é um problema. A gente tem que eliminar as urgências. Tá? Urgente quer dizer o seguinte: não houve bom planejamento, houve falhas na execução, virou urgente. Tá? Às vezes eu converso com os nossos coordenadores pedagógicos, eu fico preocupado. Eles falam, estamos por aqui, tem muita família, muita reclamação, e os alunos, não sei o quê. Não. Eu falo, vocês estão muito angustiados, tem um negócio errado. Tem que atuar na causa, porque essa causa está gerando urgências, processo corretivo, gente. Nós precisamos, aliás, isso é outra matéria, tá? O gestor, o líder competente, ele sabe diferenciar, separar causa e efeito. Isso não é fácil não, tá? Causa e efeito. Quando você tiver um problema, vai atrás da causa igual aquele cão de guarda, aquele cachorro treinado. Quando encontrar a causa, você não sossega. Pega a causa e liquida com ela. Entendeu? Porque se você não liquidar com essa causa, aquele mesmo efeito vai ser provocado semana que vem, no outro costuma ir aumentando. O que era um miquinho vira um gorila. Depois você não aguenta não. Entendeu? Então, é necessário você identificar as causas das urgências, tá? Os problemas que acontecem. Ele não acontece sozinho, daquele ninho vai sair mais coisa. E o gestor competente, ele é especialista em achar causa e ele é competente em bloquear. Pode usar a metodologia de análise e solução de problema do Falcone, que é uma matéria bom, e tem várias ferramentas que você aprende, isso é outra disciplina, você aprende para poder bloquear a causa. Então o bom gerente, ele sabe, o bom líder, ele sabe identificar o que é problema, separa efeito de causa, e ele é competente para bloquear as causas. Gente, isso é coisa que poucos gestores sabem. Então, no geral, você vai convivendo com aquela coisa ali, né? E aí você vai perdendo produtividade. Então, nós refletimos sobre isso, né? Cuidado com essa coisa de passado, presente e futuro. Não deixa o passado te segurar. O passado, você olha, nos honra muito, mas o importante não são as edificações, as cadeiras, os carros. O importante é a missão. Uma coisa que não pode perder, gente, é a missão. Se eu falo em menos. A missão educacional da Convenção da Assembleia de Deus não pode ser perdida. Sabe por quê? As nossas igrejas, elas acreditam que elas podem transformar o mundo por meio da educação. Ajuda a transformar. Porque nós produzimos alunos, até formamos advogados. Eu digo para eles nas formaturas: sabe por que as igrejas batistas estão formando advogados? Não é papel de igreja, não. Mas elas estão formando porque elas acham que podem impactar a sociedade por meio de profissionais diferenciados, éticos, com boa postura. Então olha a responsabilidade de vocês, entendeu? Então é necessário que a gente tenha isso em mente. Vamos viver o presente da melhor forma, cuidar com o passado e o futuro, gente. Não perca muito tempo com ele, a não ser que você sonhar. Sonha e manda bala no presente, entendeu? O que você está vivendo hoje, se a vida está ruim ou boa, é porque você não trabalhou bem ontem. É só assim. Se você viver bem hoje, tranquilo, o futuro vai acontecendo automaticamente. Gente, eu gosto muito daquele versículo, vai dizer, Salmo 37:5, né? Que na minha vida se cumpre perfeitamente, né? As maiores promoções da minha carreira foram muitas, né? As coisas boas caíram no meu colo sem eu pedir, sem eu ir atrás. Foi só esperando o Senhor. Nunca pedi para ser promovido na minha ex-empresa, sempre fui promovido muito, várias vezes. Nunca pedi, entendeu? Sabe o que quis de lá? Não.
Podia ser diretor da Oi, fui convidado para voltar, inclusive, um monte de desviar, entendeu? Você for diretor de estatal, renunciar, você prêmio ou castigo, né? Também tem isso. Então, gente, é necessário um cuidado. Alguns mitos em relação à gestão do tempo. Primeiro, alguns acreditam que quem administra o tempo se torna escravo dele, né? A verdade, gente, é que administrar o tempo não é programar a vida nos mínimos detalhes, apenas adquirir controle sobre a vida, né? Não deixa que a vida te leve, como que é uma música aí, né? Zeca Pagodinho. Mas é você ter o controle mesmo. A gente pode começar, gente, controlando algumas coisas, marca, depois você vai refinando, né? Interessante, eu fiz um curso uma vez, foi o único curso que eu fiz que eu achei interessante, assim, diferente. A psicóloga era um curso na área de gestão comportamental e ela botou a gente para fazer e falou: como é que você quer estar com seus 75 anos? Aí você escrevia, né? Aquele tempo eu tinha uns 40, né? 35 anos. Ela falou: agora vocês vão programar como chegar lá. Então, para isso, você tem que estar lúcido, então você não pode se aliar a pessoas muito negativas, pessoa que puxa para baixo, pessoa não sei o quê. Você vai precisar estudar, fazer um curso, tem que ganhar dinheiro agora, tem que juntar não sei o quê. Você fazer um planejamento de vida para estar lá. Muito legal aquele curso, né? Depois não vi mais. Você aprende tudo sobre empresa, sobre processo, mas programar a própria vida tem poucas coisas que ensina aí, né? Não foi eu que programei isso, não. É Isaías, né? Gente, só falta 3 minutos aqui, tá? Bom, nós vamos avançando aqui, né? Gente, ter tempo é questão de querer ter tempo, né? Na verdade, quando você decide, né, priorizar as coisas corretas, você vai ter um tempo legal, né? O colega ali vai explodir. Ele vai mexer. Mas também está quase no final, né? Quase no final. Então, gente, essa questão do tempo é fundamental, porque tem a ver com a nossa vida. Gente, vida é importante, né? Vida é importante. E a gente não pode deixar a vida de qualquer jeito. Daqui a pouco está na hora de partir desse mundo, né? E aí? O que você fez com os seus dias e anos de vida, né? E aí então é necessário o quê? Uma gestão desse tempo. Separa as coisas. O que você gostaria de fazer, né? Nesse aspecto eu chamo a atenção também para um outro fator, que é os sonhos de vida, né? Tem pessoas com 50 anos pensando em aposentar. Gente, se a palavra aposentar devia ser banida, entendeu? Sabe por quê? O negócio de aposentar é muito feio, entendeu? Você pode mudar de carreira. Eu falo aposentar, é claro, ganhar aquele do INSS, pecúlio. Agora você aposentar para ficar em casa à toa, todos que aposentaram ficaram em casa arrependeram, voltaram correndo. Sabe por quê? Piora, você vai trabalhar mais em casa e de maneira assim. Então é o seguinte, a gente muda de carreira, né? Muda de carreira. Eu nunca tive tempo de fazer um mestrado e um doutorado, sempre trabalhei muito. Aí, de uns tempos para cá, eu estou terminando agora o mestrado de administração. Aí eu falo para os meus filhos assim: eu estou me preparando para a minha 5ª carreira. Eles riem, né? Mas você não precisa. Eu vou viver talvez, não sei quantos anos, mas vai que eu passo os 100. O que eu vou fazer nesses 40 anos, né? Já tem tempo pela frente, né? Eu ouvi a palestra de um PhD da Fundação Dom Cabral, que aliás é nossa consultora do Batista Mineiro lá há 4 anos. A Fundação Dom Cabral, ela está nos ajudando a modernizar a gestão. Então eu ouvi uma palestra dessa figura, ele projetou o modelo, ele falou: se eu tiver certo esse meu modelo, ele me permite projetar o futuro até 2100, em termos de geopolítica no mundo e em termos de economia. Ele prova que há um ciclo de 100, 120 anos de hegemonias, depois passa para outro e tal, né? E a nova força vem de onde a gente nem espera, né? Então, ele dizendo o seguinte, que, primeiro, hoje já tem pessoas que têm 70 anos com cara de 45. Por quê? Está sendo retardado o envelhecimento das pessoas. Isso vai acelerar com as novas drogas. Já tem
comprimidos aí que você paga pouquinho e retarda muito. Rivotril. Não, Rivotril não. Não é Rivotril. É o que tem, né? Então a ciência está começando a dominar essa coisa do organismo, do envelhecimento. Né? Mas ele diz o seguinte, que nós caminhamos para um cenário onde, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a gente é uma espécie de ciborgue, somos ciborgues. Por exemplo, quem usa óculos aqui, tá vendo? Se fosse há uns séculos atrás, vocês estavam fora de combate já, eu também. Tá vendo? Eu podia estar aqui lendo as coisas, estava fora. Quem usa prótese dentária já estava sem tempo para passar. Ou seja, então, aí, ó, quem usa silicone aqui, né? Aí um monte de gente, né? Os estentes. Então, na verdade, ele acha, e hoje já tem o exoesqueleto já, que nos dá uma nova potência, né? Você pode levantar 300 quilos com facilidade. Então, gente, a gente caminha para um cenário onde a vida vai ser muito prolongada. Ele acha até que as crianças que nascem hoje vai beirar a imortalidade, porque os órgãos estão sendo produzidos em impressoras 3D, para poder produzir o coração, órgão, isso está chegando perto disso aí, já tem todo um cenário. É claro que tem alguns exageros, mas a verdade é que a gente vivia 40 anos, séculos atrás, né? 40 anos, e já tem muita gente acima de 100, vivendo bem, com saúde, né? Então, gente, a gestão do tempo é importante para você programar uma vida feliz. Não adianta 100 anos infeliz, cheio de confusão na mente, para ter ser feliz. Bom, estamos terminando aqui. Então, a gestão do tempo possibilita antecipar atividades, definir o grau de importância, focar esforço na efetividade, gerenciar melhor o estresse e aproveitar o tempo para desenvolvimento pessoal, leituras e outras coisas mais, né, gente? Então, eu comecei a falar aqui e não terminei. Quem tem aí até 60, 70 anos, dá para fazer mais alguns cursos. Né? Teve uma aluna nossa que formou em Direito com 70 anos de idade. A senhora, muito bom. E olha que a faculdade lá é apertada, tá? A escola nossa aperta um pouquinho. E ela estava lá formando com 70 anos, né? E tem gente de 80 fazendo faculdade também. Então essa ideia de que tem que aposentar com 50, tem que engavetar, tá? Como controlamos então o nosso tempo? Né? Então nós precisamos otimizar o planejamento, né? Listar o que tem que ser feito e controlar as demandas, cumprir horários e prazos. Né? Alguns desperdiçadores de tempo, gente, são os ladrões de tempo, as interrupções. Você está na sua sala, chega aquela figura que não respeita o horário, nem agenda, né? E entra na sua sala e tome sua agenda embora. Depois você vai arcar com as confusões na sua agenda, né? As comunicações deficientes, né? Por exemplo, você tem milhares de pessoas que você manda uma mensagem. A mensagem foi boa, vem 500 perguntas de volta. Você entendeu? Talvez aquela virgulinha, se fosse melhor colocada, né? Você não teria tanto desperdício de tempo seu e da sua equipe, né? Reuniões infindáveis e improdutivas, o telefone celular que interrompe toda hora, o e-mail, internet, intranet, né? Já tem empresas na Europa já incentivando a coisa mais pessoal, porque ninguém aguenta mais, um dia para o outro é 100 e-mails que a pessoa recebe, não aguenta tratar. Quer dizer, a máquina contra a pessoa. Então já tem empresa incentivando, proibindo o e-mail depois das 17, essas coisas assim. Tem um movimento aí, porque a gente não sabe o que faz, né? Não sabe. Eu sou como eu sou o chefe da minha equipe, eu dei uma carteirada. Falei, gente, tem uns 30 que respondem direto para mim, né? Falei, gente, se vocês mandarem e-mail, se eu não responder, vocês não estão irrecusáveis, vocês têm que vir pessoalmente. Se a agenda estiver cheia, você abre a porta e mostra a cara. Me manda o WhatsApp, bate nas minhas costas, mas não está. Por quê? Porque você não aguenta tanta coisa de demanda ao mesmo tempo. Entendeu, gente? E não é desorganização, é porque a máquina é muito rápida. É tudo acontecendo, as pessoas todas querem falar com você, vocês entendem? E aí, se você delega demais, sabe o que acontece? Como você está puxando uma coisa, você tem que dar referência, você tem que mentorear muita gente, aí você tem que lidar com a grande demanda. Mas a grande verdade que eu estou dizendo é que tem que ter cuidado, porque a internet, intranet, e-mail, está sendo um problema para a gente, tá? Todos nós desperdiçamos tempo, como disse, né? Podemos desperdiçar com atividades construtivas, que nos relaxam, né? Ou com tarefas inúteis sem reflexo algum, né? Por exemplo,
esses desperdiçadores podem ser internos, autogerados, você mesmo que gera, ou externos, ou seja, demanda que vem de fora, beleza? Falta planejamento, são desperdiçadores. A indisciplina, tá? Indefinição de objetivos, de prioridades e má utilização dos recursos, né? Agora, no geral, o líder, gente, você tem que sinalizar correto, né? Você tem muita gente que quer falar com você e que fica esperando os seus sinais. Se você sinalizar errado, aquilo causa uma confusão, é muita pergunta, demanda fora de hora. Então você tem que organizar o processo. Aí vale a pena você lidar com um certo número de normas e padrões. Lá em Minas eu estou criando agora isso aí. Quando eu tenho consultoria, a gente não tinha praticamente norma nenhuma. Era um desacerto, um fazia uma coisa pensando que o outro estava legal, não estava. Então, norma. Burocracia, ela é bem-vinda, tá? No mínimo possível, é claro. Mas ela é bem, tem que ter. Né? Igual sinal de trânsito, tem que parar, isso é uma burocracia. Também se você atravessar qualquer jeito, vai morrer ali no acidente. Né? Então, é necessário padronizar e normatizar o seu processo. Dicas: estabeleça metas anuais, mensais, semanais e diárias, programa a atividade do dia em função dessas metas, relacione a atividade do dia, identifique as mais importantes, controle as atividades realizadas durante o dia e saiba onde o seu tempo está sendo empregado. Dá uma olhadinha. Né? De repente, aquela pessoa da equipe tem coisa importante para tratar com você e não está tendo tempo. Sabe o que acontece? É um dos custos, chama de custos invisíveis. É outra matéria. É chefe ausente, a equipe está lá com o projeto, terminou aquela fase, tem que mostrar para você. Não pode avançar, você não tem tempo. Atrasou 2, 3, 4 dias, porque o chefe não tem agenda. Gente, isso é um problema. Quando a coisa está desorganizada, dá nisso aí. Muitas vezes você tem que prestar atenção. Opa, tem que falar ali que não posso ter lugar. Vou lá e pá. Né? Agora, porque se você deixar no fluxo normal, aí entra na mesmice. E sabe o que acontece? A sua equipe vai desanimando. Não adianta apresentar uma ideia nova, aquilo não vai para frente, o chefe é desorganizado, ele não se lembra. Né? Você dá uma, dias que vem você não entrega esse relatório assim. A pessoa não entrega e fica por isso mesmo. Aí as pessoas começam a perceber que dá para enganar aquele líder. Não mandei lembrar, tanta coisa. Né? Então é necessário um cuidado, tá bom? Estabeleça o início e fim para atividades. Aí entra outra matéria, gente, que é controle de projetos. Né? Essa matéria é mais longa, eu nem trouxe nada aqui. Controle de projeto. Um dos pontos mais fracos dos gerentes brasileiros é que a gente não tem competência para gerenciar projetos. Ia custar 10 mil essa obrinha aqui, custou 30. Tinha que terminar em dezembro, terminou em março. E fica por isso mesmo. Não tem controle de custo, de prazo, não sabe quando é que termina, se terminar, né? Vide os nossos comitês da denominação. Entendeu? Ou nas assembleias nossas, aquela comissão que tem que dar relatório, fica enrolando, entendeu? É só em Minas ou é aqui também? Né? Tudo. Não, é isso aí. É falta de controle de projetos. E o tempo vai embora. Né? Tem que ser realista, né? As limitações do tempo. Não incluir atividades em excesso, porque vai dar frustração, e prever a pequena reserva de tempo para imprevistos. Né? Esse Christian Barbosa, no livro dele, ele deu uma dica aqui, né? Para você economizar tempo. Fazer as escolhas de acordo com as necessidades. Por isso que é bom você ter planejamento estratégico, porque tudo que é feito tem que ter correspondência com o objetivo estratégico que você pensou antes. Né? Eu digo para a minha equipe, o que vocês estão fazendo, se você não tiver uma ligação com o objetivo estratégico, pode deixar de fazer. Assim, né? Pode parar de fazer. Não tem correspondência com os objetivos que a gente nomeou para esse próximo 2, 3 anos, então pode largar para lá. E isso é importante. Planejar com antecedência e nunca usar a memória. O outro problema do líder é esse aí. Você usa a memória, gente, não dá para usar a memória mais. Entendeu? Eu não estou conseguindo, é muito dado, muita informação. Entendeu? Enquanto eu estou com a ideia, sabe o que acontece? Tem 50 na fila. Eu costumo chamar um sujeito para conversar, a secretária não acha. Aí só daí 3 horas que é para eu tenho que checar tudo. O que eu queria falar desse suplemento? Porque é tanta coisa. Então, se você não tiver notado, não show. Por quê? Entraram outros temas de alta relevância, gastou a sua mente, você é usado nos limites, né? Às vezes é desorganização mesmo do líder, mas às vezes não, é muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então é necessário o quê? Uma organização. Por isso que as agendas eletrônicas, né, são importantes. Né? Tem gente que não gosta de agenda eletrônica não, mas
É importante, você tirou aqui, ó, com 2 toques eu acesso os meus 2.500 contatos aqui. Se eu for depender de abrir uma agenda em papel, eu estou morto, entendeu? Dicas, né? Não ficar preso à internet, parar de verificar a mensagem toda hora. Tem gente que fica assim, ó. De vez em quando, eu levei uma bronca da minha esposa, né? Ela me mandou um WhatsApp, eu só achei 2 horas e meia depois, era uma coisa urgente, né? Eu falei, ó, porque eu já fiquei muito silencioso. Eu tinha um 20, quando eu fui lá, eu tinha uns 20. Entendeu? Estava almoçando com uma pessoa, tratando de um negócio muito longo e muito importante, e fiquei desatento ao telefone. Era fora da minha empresa, né? Então, ou seja, mas não dá, eu não fico conferindo toda hora. Mas às vezes a gente fica, né? A gente tenta, né? Bom, foi constatado aí que a gente gasta 40 minutos por semana, né? Ou 7 a 10 dias por ano para apagar, só apagar e-mail e spam. Aqueles amigos que a gente não pediu, mas eles mandam, né? Dicas para uma boa gestão do tempo, já estamos quase terminando, né? Tem aplicativos, né, que você pode utilizar, tá aqui alguns, mas tem outros, né? Não vou delongar sobre esse assunto, né? E para encerrar, esse Vitor Hugo disse o seguinte: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais, desperdiçando tempo, entendeu? A vida, gente, é rapidinho, como eu disse, é um relâmpago, né, que Deus está vendo de longe lá e passou pela terra lá, né? Pastor Walter, né? Só que a gente torna a vida mais rápida ainda, mais curta, ao não administrar o tempo, ao desperdiçar, né? E a gente desperdiça de qualquer forma, né? Eu tinha um chefe, né? Ele falava assim com a gente, né? Às vezes ele dava uma perda com a gente, né? E tinha uma engenheira, nossa, a minha ela fechava a cara, não era com ele, né? Ele falava assim, não adianta fechar a cara, você vai ter 2 trabalhos, um de fechar, outro de abrir, né? E a mesma coisa ocorre com o cônjuge, por exemplo, cônjuges, né? Você vai fechar a cara do seu cônjuge, vai brigar, é 2 trabalhos, é brigar para depois fazer as pazes, não tem jeito, é melhor mais inteligente não brigar, entendeu? Não vai ter que fazer as pazes depois? Então não é inteligente fechar a cara para o filho, para o cônjuge, porque vai ter que desfazer tudo depois, né? Então, gente, a vida é curta e a gente desperdiça muito tempo com má comunicação, né? Com posturas incorretas, né? Era isso que eu tenho, uma reflexão sobre esse tema muito relevante, que eu não sou uma referência total nessa área, né? Talvez pouca gente seja, mas agradeço a oportunidade de poder discorrer aqui com os senhores, né? Agradeço o pastor Isaías, a nossa CDB, fico à disposição, o material está com os senhores todo nessa íntegra. Muito obrigado.